Então vamos trabalhar com as funções básicas do Excel. Meu nome é Thaís Ramos e eu vou mostrar o uso das funções soma, média, máximo e mínimo. Novos resultados, direto ao assunto. Então vamos utilizar as funções básicas como resultado aí desse intervalo de valores, tá? Eu vou clicar aqui na B3, ó, nós temos aqui uma lista de células. Ctrl Shift setinha para baixo, ele vai selecionar até a B18. Observem a barra de status. Ele vai mostrar o resultado de algumas funções básicas, a média, a contagem e também a soma. Antes de começar a usar, a primeira função, a soma, vamos trabalhar com o conceito aí de listas, que vai ser o nosso argumento aí de função. Tá? Então, na lista de células, se cada uma estiver separada por ponto e vírgula, indica a referência da célula individual. Então, ponto e vírgula, ele significa o E. Se eu tiver dentro de um intervalo, dentro de um argumento de função A1, ponto e vírgula, B2, ponto e vírgula, C4, ele faz referência a essas três células, A1, E, B2 e C4. Cada intervalo é separado por dois pontos, então utilizaremos com mais frequência o intervalo. Tá? Os dois pontos significa até. Então, se eu tiver o intervalo A1, 2 pontos, C5, ele faz referência da célula A1 até C5. Então, vai pegar A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, C4, C5. Cada função é uma sintaxe, que significa um conjunto de regras. Nas funções básicas, utilizaremos uma sintaxe bem similar, que é o sinal de igual, o nome da função e entre parênteses aí a lista de células. Vamos começar com a função soma, sem dúvida é a mais conhecida e a mais utilizada aí no Excel. Ela faz a adição de valores. Vamos colocar o sinal de igual, escrever soma. Começou a escrever a função, ele vai mostrar um assistente embaixo. Ó, soma todos os números no intervalo de células. Abre parênteses. Com o mouse, vocês podem aí selecionar o intervalo. Tá? Então, ó, ele vai somar da B3 até a B18. Enter. 1454. Tem diversas maneiras aí para a gente inserir as funções, tá? Nós podemos também utilizar aí o nosso assistente, que é o FX. Ó, vou clicar aqui no FX, ele vai mostrar uma caixa de diálogo para inserir função. Procure por uma função, Quando a gente não lembra o nome da função, a gente pode escrever aqui o que a função faz de maneira sintetizada. Por exemplo, vou colocar aqui soma e ir. Ele vai mudar a categoria para recomendado. Ele vai mostrar algumas funções. Selecionou, aqui embaixo ele vai mostrar a finalidade dela. Soma todos os números no intervalo aí de células. Selecione uma categoria, tá? Nós estamos na categoria aí recomendado. Eu tenho diversas categorias de funções, financeira, data e hora, estatística. A soma está aqui em matemática e trigonométrica. Aí vai aparecer todas as funções organizadas aí em ordem alfabética. Selecionar a soma, ok. Vai mostrar a caixa de diálogo para a gente inserir os argumentos das funções. Então aqui ele já está pegando da B7 a C7, que ele pega as células mais próximas, tá? Eu vou apagar. E eu vou selecionar aí o intervalo, B3 até a B18. Olha, no assistente ele mostra, o que eu tenho na B3? Um texto, valores. Nas outras, os números. Aqui ele já traz para a gente também um resultado. Ok. Tá? Então, as funções básicas, por serem também muito utilizadas, tem também um atalho aqui na página inicial. Página inicial, grupo edição, tem o sigma, que é o sinal da autossoma. Se eu clicar no menu suspenso, ele vai mostrar aí diversas funções básicas do Excel. Soma, aqui eu vou ter que selecionar, aqui a gente vai sempre usar a lista de células, tá? Que ele vai calcular. Claro, evidente, vai dar o mesmo resultado, só para mostrar diversas maneiras para inserir as funções. Função média, então a função média, ela calcula aí a média aritmética. Igual média, coloco o acento, senão não dá certo. Clica na B3, Ctrl Shift setinha para baixo. B3 a B18. Então, a média aritmética, ele vai fazer a soma de todos os valores e depois dividir pela quantidade de elementos. Função máximo, ela vai exibir o maior valor dentro aí de uma lista de células. Tá? Então, igual máximo, atenção com acento também,
abre parênteses, pega aí a lista de células, tá? Então, ó, desse intervalo, o maior valor, 225. Se a função máxima exibe o maior valor de um intervalo, a função mínimo vai exibir aí o menor valor. Igual mínimo, atenção com acento, abre parênteses e seleciona aí o intervalo de células. Então, o menor valor é 10. Prática de funções básicas. Aqui nós temos uma base de dados, tá, com alguns produtos, fazendo referência aí nos meses de abril, maio e junho. Faremos aí uma análise trimestral de vendas. Total do trimestre, então faremos a soma de todos os produtos aí nesses 3 meses. Então, total do trimestre é a função soma. Igual soma. Vou selecionar só a informação numérica, tá, da C4 a E4. Ctrl Shift setinha para baixo, ele vai até o final aí da minha base de dados. Então, esse é o total. Média de vendas aí do trimestre, tá? Função média, igual média, atenção aí com acento. Abre parênteses, ó, seleciona aí o mesmo intervalo. Maior venda aí do trimestre, função máximo. Igual máximo, abre parênteses, seleciona o intervalo. Maior venda 41 mil. Menor venda do trimestre, função mínimo. Igual mínimo, abre parênteses, seleciona aí o intervalo. Tá certo? Então, essas são as principais funções básicas aí do Excel. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.